pessoal, como vocês estão? Estou aqui de volta para falar com vocês um pouquinho sobre o Barroco e sobre dois autores interessantíssimos e super importantes, certo? Eu não vou me arriscar em não dizer que são os mais importantes de todo o Barroco, Gregório de Matos e Padre Antônio Vieira. Primeiro, a gente vai dar aqui uma voltinha no contexto histórico que vocês já viram com a professora Flávia e em seguida a gente vai seguir diretamente para dar uma olhada na vida e na obra desses dois grandes homens. Vamos lá! Olha só, esse contexto histórico que vocês viram, né? A gente em Portugal o povo português está pensando aqui na colonização do Brasil, está vendo aquele conflito com os holandeses estão vindo para cá para colonizar também. Os holandeses, eles são protestantes, os portugueses, eles são católicos, está vendo a Contra-Reforma e todo aquele embate de ramificações do pensamento cristão, né? A Companhia de Jesus é reconhecida pelo Papa em 1540, não é? E está sendo empenhada, como eu já tinha dito a vocês, a Contra-Reforma. E também está acontecendo a Inquisição. No Brasil, a gente está sofrendo toda essa influência do barroco português. É o século do ouro, já estão encontrando por aqui ouro, que era o que os portugueses pensaram encontrar lá no momentinho histórico do quinhentismo, quando chegaram aqui e se depararam com os indígenas. Ainda estamos num momento de colonização, mas esse momento, aos olhos dos portugueses, é muito importante, porque aqui o ouro já aparece. Há um aumento da população brasileira, não é? E esse movimento barroco teve início em 1601 com a prosopopeia de Bento Teixeira. Bom, as características do barroco, vamos dar uma olhadinha agora. Linguagem dramática, racionalismo, exagero e rebuscamento, uso de figuras de linguagem. Gregório de Matos aí extrapola, usa tudo que ele pode de figura de linguagem. Existe a união do religioso e do profano. É uma arte dualista porque ela tem esse jogo de contrastes, é o bem e o mal, é o espiritual e o humano, é o carnal e o religioso, não é? Jogo de contrastes, valorização dos detalhes, teocentrismo versus antropocentrismo. O homem está vivendo aí um conflito entre o teocentrismo e o antropocentrismo. O teocentrismo é Deus no centro de todas as coisas. Deus é o norte, tudo acontece porque Deus permite. E tudo que não acontece é porque Deus não permitiu. Isso aí é o teocentrismo, pessoal. O antropocentrismo é aquele momento em que o homem está se colocando como agente de sua realidade. É aquele momento em que o homem, historicamente, acredita que ele sim é o senhor do seu destino, não é? Então, são pensamentos antagônicos, o teocentrismo e o antropocentrismo. E neste momento do barroco, neste momento histórico, há esse peso, não é? Há essa divisão do pensamento entre antropocentrismo e teocentrismo. Há o ocultismo, o jogo de palavras, que vocês vão ver que Gregório de Matos faz um uso recorrente, não é? E há o conceptismo, que é o jogo de ideias, que a gente vai ver bastante com o padre Antônio Vieira. Dito isto, vamos embora ver e conhecer um pouquinho melhor desses dois grandiosos autores. Temos aí o Gregório de Matos e temos o padre Antônio Vieira. Gregório de Matos, apresento a vocês, embora eu ache muito difícil vocês não terem ouvido falar desse cara aqui,
o Gregório de Matos, o Boca do Inferno. Por que será que ele recebeu essa alcunha, esse codinome, essa... Corta isso aí que ficou péssimo, porque faltou a palavra. Esse nome artístico. Pois é, eu não tinha mais o que dizer, porque já tinha dito. Siga. Eu volto para Gregório, Sim. do começo, Não. dessa parte da alcunha, né? Bota aí. Bota aí. Desculpa, tá, gente? Tranquilo. Acontece, né? Pode ir. Pois é, o Gregório de Matos, conhecido como Boca do Inferno, vamos ver através de seus textos por que ele recebeu essa alcunha, esse codinome tão forte de Boca do Inferno. Vamos lá. Gregório de Matos nasceu em Salvador, Bahia, estudou no Colégio dos Jesuítas, então daí a gente já pode tirar que ele teve toda uma formação religiosa, não é? Depois em Coimbra ele estudou Direito, tornou-se juiz, ensaiou os primeiros problemas satíricos, que eu já adianto a vocês que trouxe bastante problema para ele, certo? Conhecido como Boca do Inferno, uma vez que sua poesia ironizava diversos aspectos da sociedade. Gregório de Matos não tinha pena de ninguém. Ele zombava de tudo e de todos. Podia ser nobre, podia ser escravo, podia ser branco, podia ser negro. Ele falava de todo mundo, não media palavras, usava palavras de baixo calão, não queria saber, botava a boca no mundo e era realmente o Boca do Inferno. Devido a essas sátiras, essas brincadeirinhas, essas falas dele, que naquele contexto muitas vezes não cabia, não é? Ele foi perseguido pelo governador Antônio de Souza Menezes, o Braço de Prata. Ele casou-se 2 vezes, a última vez foi com Maria dos Povos e exerceu função de advogado. Obviamente, gente, que esse cara teve uma vida boêmia, ele gostava das noitadas, vejam só que contrassenso. Ele é um homem de formação religiosa, que escreve poesia religiosa, mas que, por um outro lado, ele é um cara boêmio, ele gosta da noitada, ele vai nos lugares que a sociedade diz que não são próprios de se frequentar, não é? Ele mesmo é um ser barroco. O Gregório é a representação desse movimento, porque ele em si, enquanto pessoa, é barroco. Existe nele todo tipo de contradição, né? Então, ele saiu pelo recôncavo baiano, né, como cantador itinerante. Imagina o tamanho do problema desse cara andando pela cidade, não é? E declamando os poemas dele satíricos, eróticos. Imagina como ele não incomodou aquela sociedade, como ele foi uma persona não grata, uma pessoa não querida, ao mesmo tempo em que devia encantar muitas pessoas e também fazer temer a muitos, né? Imagina você ser tema de uma poesia satírica de um cara desse. Então, de uma certa forma, ele era temido. Bom, ele terminou sendo exilado, foi para Angola, ele perturbou tanto, aperreou tanto que ele foi mandado para Angola, foi degradado para Angola. Depois ele retorna ao Brasil, já velho, e morre na cidade do Recife, certo? Vamos ver agora, tão interessante quanto a vida dele é a obra. Vamos lá. Uma das mais originais da língua portuguesa do século XVII. Ele foi influenciado pelos espanhóis Góngora e Quevedo. O vocabulário de Gregório de Matos tem palavras de origem tupi, ou seja, indígena, e africana, dos negros que aqui viviam. Então, literariamente falando, artisticamente falando, isso aí, pessoal, é uma inovação imensa e traz para a gente toda uma característica de literatura brasileira.
desse povo que vivia aqui, dos indígenas que aqui estavam, dos africanos, toda essa multirracialidade, não é? Tudo isso está presente aí na obra de Gregório de Matos. Como eu disse, é uma obra profundamente enraizada na realidade brasileira. É uma obra com predominância cultista, esse jogo de palavras, não é? O uso de muitas figuras de linguagem, antíteses, paradoxos, contradições, ambiguidades. Tudo isso para dizer a vocês que ele era um ser completamente dividido, não é? Entre o espiritual e o carnal. Seguir os preceitos da igreja e ser um pecador. Essa aí é a vibe de Gregório de Matos, certo? Ele foi um mestre da escrita, dominava tudo quanto é técnica de escrita muito bem e destacou-se no que a gente vai ver já já, na sua poesia lírica, religiosa, erótica e satírica. Vamos dar início vendo um pouquinho dessa poesia de Gregório de Matos em sua parte lírica amorosa. Nesse tipo de poema, Gregório de Matos se coloca aos pés de sua amada, não é? Vamos ouvir esse aqui. Esse aqui ele fez para uma moça chamada Dona Ângela. Anjo no nome, Angélica na cara. Isso é flor e anjo juntamente. Ser Angélica flor e anjo florente? Em quem, se não em vós, se uniformara? Quem veria uma flor que a não cortara, de verde pé, de rama florescente? Em quem um anjo vira tão luzente, que por seu Deus o não idolatrara? Se como anjo sois dos meus altares, foreis o custódio e minha guarda, livrara eu de diabólicos azares. Mas vejo que tão bela e tão galharda, posto que os anjos nunca dão pesares, sois anjo que me tenta e que me guarda. Vejam aí, pessoal, nesse tipo de poesia, a poesia lírica amorosa, nesse caso especificamente desse poema, a Dona Ângela, né? A gente vê esse dualismo, carne e espírito. A mulher, ela é um anjo, ao mesmo tempo, ela é tentação, não é? A mulher leva esse sentimento de culpa ao plano espiritual. A mulher é a personificação do próprio pecado, da tentação, ao mesmo tempo em que ela é anjo e desperta quase no eu lírico um tipo de divindade. Tem um momento no poema que ele diz lá, que ela é o sol, não é? Nesse poema, a mulher é inicialmente identificada como a figura de um anjo, a pureza angelical, tudo isso aí que eu já disse a vocês. Porém, a gente vê lá nos tercetos do poema, né? É um soneto, são 2 de 4 versinhos e mais 2 de 3 versinhos. A gente vê nos tercetos que essa mulher tão angelical, tão sublime, ela ao mesmo tempo é um tipo de tentação e por conta dela o pecado está chegando pertinho do eu lírico, não é? Ele fala desse drama amoroso, o apelo sensorial do corpo que se contrapõe ao ideal religioso, gerando no eu lírico um sentimento de culpa. Pessoal, daqui a pouco a gente se encontra para ver a poesia política satírica mais escrachada de Gregório de Matos e também um tipo de poesia que é mais espiritual, não é? A lírica religiosa.